O Brasil, ao longo de sua história, sempre apresentou problemas na sua definição das suas fronteiras territoriais. Dessa maneira, esquecida e habitada por apenas poucas pessoas, a fronteira nacional foi um pouco criando suas lendas e tradições. Além, é claro, de problemas territoriais antigos e até os atuais, como o tráfico, o contrabando e o descaminho. A fronteira do Brasil-Paraguai possui aproximadamente 1.365 km de extensão e é uma das partes que mais apresentou o crescimento da criminalidade em todo o mundo. Nesse documentário, iremos abordar desde a história da delimitação da fronteira, acontecimentos importantes que ocorreram lá e problemas atuais que ocorrem nessa fronteira. As fronteiras já foram motivo de muita discussão em guerra entre países. Ao longo do século, elas geraram identidade e perspectivas sobre a população de seu território, estabelecendo como exemplo a Guerra do Oriente Médio. Muitas pessoas acreditam que esses conflitos tratam apenas de disputa por riquezas minerais como o petróleo, mas na verdade ela ressaltou disputas territoriais que envolviam religiões, recursos hídricos e expansões de fronteiras. De fato, todas as fronteiras são construções humanas. Na medida em que os grupos humanos atribuem a esse ou aquele acidente geográfico a condição de divisão entre um espaço conquistado e outro não. Assim, as fronteiras são mais subjetivas que concretas, pois a necessidade de ampliação de domínios e territórios exerce um fascínio de expansão sobre a população, exigindo de governantes cuidados especiais sobre as delimitações de seus territórios pelas fronteiras. A fronteira entre o Brasil e o Paraguai foi definida após a Guerra do Paraguai, que foi um conflito militar que ocorreu na América do Sul entre os anos de 1864 e 1870. Nessa guerra, o Paraguai lutou contra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Essa guerra foi causada por maior parte por pretensões do ditador paraguaio, Francisco Solano Lopes, conquistador de terras da região da Bacia do Prata, tentando ganhar território com a saída para o Oceano Atlântico. O tratado para demarcar o território foram os Tratados de Limite de 9 de 1 de 1872 e o Tratado Complementar de 21 de 5 de 1872. No que toca à gestão de recursos hídricos entre o Brasil e o Paraguai, é necessário destacar que esses países têm em comum a presença de dois grandes rios componentes da Bacia Platina, o Rio Paraguai, que apresenta um significado histórico importante para a história de ambos os países, Brasil e Paraguai, graças à navegação existentes até os dias de hoje, e o Rio Paraná, com grande importância na produção de energia hidrelétrica. A fronteira entre o Brasil e o Paraguai não limita-se apenas a problemas centrais inerentes a todas as fronteiras internacionais, pois o intenso intercâmbio gera um fluxo de mercadoria singular, declarando na região como um volante do desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso do Sul. É claro que há pouco ou nenhuma fiscalização existente em algumas áreas da região que possibilita o surgimento de inúmeros problemas ambientais. Tendo dito tudo isso, deve-se notar que mesmo possuindo fluxos de uso distintos nas cidades fronteiras, os relocalizados nessa área servem suas águas a povos de ambos os países, não distinguindo aqueles que por sua água realizam suas atividades econômicas, de higiene, lazer e até mesmo irrigação. Isso justifica ainda mais a necessidade de estudos que levem em consideração a peculiaridade e realidade existente na fronteira. Os planos gestores devem incorporar aspectos socioculturais e socioambientais, bem como econômicos, a fim de que os resultados sejam alcançados na sua plenitude. IFMS, formação profissional, tecnológica e cidadã.